A responsabilidade tributária nada mais é do que dizer que quem é que vai pagar o tributo? Quem é responsável tributariamente por pagar o tributo? É o contribuinte, é o sujeito da obrigação. É o sujeito passivo, né? Passivo porque ele é a pessoa que vai pagar. Né? Então, essas pessoas, elas vão ter que pagar, né? Mas você pode ter, por exemplo, não só o contribuinte, como a pessoa responsável. A legislação tributária, ela não deixa ninguém de fora. Se você não tem dinheiro para pagar, não se preocupe, acharemos alguém ligado a você que tem. Então, assim, um sujeito, né, o contribuinte é o sujeito principal, né? Então, quem que é para quem que você cobra o IPVA? O dono do carro. Quem que tem que declarar o imposto de renda? É você, né? Você não pode declarar o imposto de renda. Você não sabe minha renda, você não sabe minhas coisas, você não sabe os descontos que eu vou colocar lá. Do mesmo jeito que eu não posso tributar a sua renda, porque eu não sei da sua renda. Então, cada um com a sua relação, tá? É a mesma coisa que você assinar um contrato. Se você assinar um contrato, você pode jogar ele pra cima de mim? Sai fora, eu não te conheço. Literalmente não te conheço, não estou te vendo, não sei quem é você. E você vai jogar essa bomba pra cima de mim? Sai fora, quem assumiu a obrigação foi você. Agora, tem pessoas que não podem fazer essas coisas. Porque, assim, são pessoas que vão ser pais, mães, responsáveis, né? Com tutores, tios, avós. Às vezes a pessoa tem pai e mãe. Morreu, mas tem um tio, avó, uma pessoa que ficou responsável por ela. Então tem gente que não consegue fugir. Como é que é aquela frase? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Existe uma área no direito que chama responsabilidade civil. E ela ajuda muito a gente a compreender essa questão de responsabilidade. O que ela vai dizer? Quem é responsável pelo dano causado? A pessoa que fez, não é? Se eu pegar e dar uma porrada no computador aqui agora, a prejudicada sou eu, porque o computador é meu, mas a responsável pelo dano sou eu. Se esse fosse o computador de outra pessoa e eu tivesse quebrado ele de raiva aqui, quem ia ter que pagar pelo conserto, quem ia ter que pagar outro computador, seria eu. Eu causei um dano material a essa pessoa, né? Fiz ela perder uma coisa. É a mesma coisa se chegar alguém e bater no seu carro. Em meia roda qualquer, mete o carro no seu. Ele não te causou um dano material? Pô, amassou teu carro. Mas pensa, por exemplo, às vezes você é avô, avó, tio, tem um sobrinho, tem um irmão. Você sabe que aquela pessoa não responde por ela mesma, né? A criança, por exemplo. Então, se eu tenho um filho meio doido e ele tá na janela, né? Tô falando que eu já vi um caso deles. Meu filho estava na janela e ele estava jogando balões de água das pessoas que estavam passando embaixo da calçada. Ele jogava e se escondia, jogava e se escondia. Numa dessa, a água estava congelada. Ele não viu, ele jogou o balão d'água, caiu na pessoa, a pessoa desmaiou lá na rua, ficou caída, babando, porque levou uma pedrada de gelo na cabeça, de uma altura de 10 metros. Então, assim, machucou, né? A pessoa sofreu um dano ali. Então, quem é o responsável? É a criança, né? Agora, essa criança vai responder? Não. Amassou metade da minha cabeça. Agora eu quero fazer uma cirurgia estética para arrumar. Você vai me pagar. A criança vai pagar? Com que dinheiro? Ah, não tem. Então quem vai ser o responsável? Não sei, o pai, a mãe, vovô. E a lei tributária, ela segue essa mesma lógica. É claro que aqui a gente não está trabalhando com responsabilidade de ninguém morreu. Ninguém morreu porque não pagou IPVA. Ninguém morreu porque não pagou IPTU. Você não está devendo a agiota, você está devendo a Receita Federal. O máximo que ela vai fazer é te processar. Então, assim, são coisas nesse sentido, tá? Mas a responsabilidade tributária, ela determina que quando a lei impor, outras pessoas podem ser responsáveis, podem ser cobradas por esse tributo. Então, por exemplo, você não pagou, a empresa não pagou o imposto de renda. Você é um sócio dessa empresa. Às vezes vai cair no seu colo responder por essa situação da não declaração. Você tem um filho que não pagou imposto de renda. Às vezes a Receita Federal vai achar os seus bens na sua conta. É igual pensão, gente. É igual pensão. Eu não vou pagar pensão porque eu não tenho dinheiro para pagar pensão. Não se preocupa. A justiça não tem pressa. A justiça vai procurar nos avós, nos tios, nos parentes mais próximos, para ver quem é que tem um dinheirinho.
para poder pagar a pensão do seu filhinho. Então, não acho que você vai se escusar de pagar. Alguém vai pagar para você. Então, essa questão de responsabilidade. Por quê? Porque nesse caso da pensão, por exemplo, a gente está pensando que o maior interesse aqui é o da criança. De quem vai vir o dinheiro, pouco importa. A questão é que existe esse direito da criança de receber esse auxílio e existe essa necessidade de pagar. Se você não quer pagar, meu alecrim dourado, cordeirinho de Jesus, alguém vai pagar para você. Não se preocupe, aí você ainda vai criar um mal-estar com a sua família. Então, a responsabilidade tributária é quando você não é diretamente obrigado, né? Aquela relação não diz respeito a você, mas a lei, pensando aí na necessidade de arrecadar o valor dos tributos, né? Ela vai te responsabilizar. Então, é o caso da mãe que tem que responder para um filho menor de idade. É o caso de um cachorro que morde alguém e você, né? Não fui eu que mordi, mas você que vai responder, tá? Então, a relação de responsabilidade é a mesma, tá? Mas, claro, que aqui ninguém vai preso. É claro que aqui você não vai pagar indenização. Não é isso, tá? Não vai pagar prótese pra ninguém porque mordeu. Não é isso. Aqui você vai pagar o tributo, tá? É isso. Eu e meu marido, a gente tem um carro. O seu marido não pagou o IPVA, moça. Mas o carro tá no nome dele. Você não é a esposa dele? Você não anda no carro junto com ele? Você vai ser responsabilizada. Então, existe essa possibilidade, tá? Existe também questão de solidariedade. Ou seja, quando a lei também se dá o poder de cobrar de qualquer uma das pessoas que estão ali. Pessoas que têm um interesse comum na situação vão ser solidariamente obrigadas. Então, por exemplo, sócios de uma empresa, eles são solidariamente obrigados ali a pagar pelo tributo. Não precisa cair no colo de um ou de outro. E são todos eles os donos da empresa, sócios? Então todos eles podem responder pela empresa. Olha que bonito, tá? E a solidariedade também vem aí pelos casos expressos em lei, tá? Lembrando de novo não, porque isso eu não falei ainda. Mas lembrando, não existe responsabilidade ou solidariedade sem que a lei determine, tá? Isso aqui você não inventa no caso jurídico. Eu acho que você pode resolver, você está numa prova. Eu acho que pode resolver esse caso a partir da cobrança solidária. Opa! Cobrança solidária tem permissão legal para isso? Porque a lei, ela determina. Se você for olhar a lei civil, ela determina quem são os responsáveis. É o que eu estava falando, são os pais responsáveis, tutores, pessoas nesse sentido. A responsabilidade, ela está determinada na lei, quem são as pessoas responsáveis. Então, você não pode ir além daquilo. A solidariedade também não. Só existe solidariedade onde a lei determinar que existe. É o que eu tô falando, por exemplo, sócios de uma empresa. Então, vai ser expressamente colocado na lei onde que entra a solidariedade e onde que entra a responsabilidade. Você não pode ficar assim, pensando, quem vai ser? Quem vai ser? Vamos escolher, joga o dado. Não é assim, tá? Enfim. Existe uma questão um pouco mais específica aí referente à solidariedade, que é a questão de benefício de ordem. O benefício de ordem é o seguinte: primeiro você tem que cobrar da pessoa que está devendo de verdade. Depois você cobra da outra pessoa. Então, assim, quem é o sócio majoritário da empresa? Quem é que tem a maior parcela da empresa? É o fulano X. Então, a gente teria que tentar cobrar dele primeiro o tributo, para depois ir para os outros sócios. Não, a solidariedade tributária, ela não comporta benefício de ordem. Então, você pode cobrar de qualquer um. Mas você não foi lá nele primeiro. Aqui, eu não preciso ir. É igual você ser fiador de uma casa. Quando você é fiador, você pode fazer, né? Você pode entrar nessa relação jurídica aí de ser fiador de alguém e colocar nessa relação jurídica, no contrato, um benefício de ordem. Colocar lá que primeiro, caso a pessoa não pague o aluguel, que se ela não pagar, primeiro você tem que tentar cobrar dela. E só depois você vai pro fiador. Geralmente é assim mesmo que acontece. Primeiro você bate na porta da pessoa. Se tu não conseguir tirar dela, você vai na pessoa que se indicou ali como, né, solidário, pagar a responsabilidade dela. Deram as mãos e falaram, vamos juntos pagar essa casa. Então, assim, geralmente é sempre os pais, os avós, né? Então, assim, primeiro você tem que cobrar do devedor real, para depois ir para essas pessoas responsáveis, pessoas solidariamente responsáveis, para depois explorar essas outras opções. Só que na legislação tributária não existe isso. A solidariedade está instituída, está dentro dos casos expressos ali em lei? Tá. Então vai ser qualquer um. É unité.
tá? Claro que aí a Receita Federal ela vai olhar, vai ver assim, qual sócio é majoritário? Porque se o sócio é majoritário, quer dizer que tem mais dinheiro, né? Para ter mais ações dentro da empresa. Então, assim, a gente vai quem tem mais dinheiro primeiro, né? Então, a solidariedade, é claro que ela pode ter esse raciocínio aí. Ela pode recair sobre qualquer um, não tem benefício de ordem, tá? Ui, apertei alguma coisa. Tem aqui falando sobre os efeitos da solidariedade, né? Que é o seguinte, o pagamento efetuado por um aproveita aos demais. Então, isso é meio óbvio. Tipo assim, você tem 3 sócios, você cobrou aquele sócio e ele pagou, a obrigação tributária acabou. Você não tem que cobrar mais 2 vezes dos outros sócios que sobrou. Porque senão você tá tendo um enriquecimento ilícito, né? Ah, tava devendo R$1.000. Tinha 3 sócios. Eu já cobrei os R$1.000. Acabou a obrigação tributária. Não era R$1.000? Você tinha direito a R$1.000. Você já cobrou, já acabou. Agora, se você cobrar R$1.000 nos outros 2, você tá embolsando mais R$2.000 aos quais você não tem direito nenhum. Então, é enriquecimento ilícito. Então, assim, quem pagou, pagou. Acabou. Não importa quem pagou. Desde que esteja quitada a obrigação tributária, acabou o assunto. Se as pessoas depois vão sair na mão por quem pagou, quem não pagou, isso é problema delas. A Receita Federal já recebeu delas, já resolveu sua situação, tá? Outra coisa, sai uma lei dando isenção, remissão de crédito, qualquer coisa, dando um benefício assim, para acabar com aquela obrigação tributária, para acabar com aquela dívida, deu uma anistia, acabou, não tem que pagar mais, vai dormir sossegado hoje à noite. É claro que essa isenção, essa remissão, essa anistia aproveita a todos, né? Então, assim, se não for nenhum tipo de exclusão do crédito tributário motivado por características pessoais, tanto faz. Só continuar cobrando de todo mundo do mesmo jeito. Porque todos estão em situação de igualdade. Agora, se tem uma pessoa que é retirada dessa equação da igualdade, só pode cobrar das outras duas, tá? Se ocorreu a prescrição, né? Ou seja, duvido que acontece, né? Quem tá devendo não deixa passar, não. Mas, vamos supor, você está devendo tributo e demorou tanto para a Receita Federal te cobrar, já passou 5 anos. Já não tem nem direito, prescreveu, sabe? Ninguém pode ficar te cobrando a vida inteira. Não existe isso, não é agiotagem. Que a pessoa vai ficar o resto da vida te pentelhando, te aterrorizando. Não é. Então, assim, interrompeu a possibilidade de cobrança, prescreveu, morreu aquele assunto, morreu. Morreu contra todos. Perdeu o prazo, acabou. É tipo aquela questão que a gente estava falando de dano, né? De responsabilidade civil. Pô, bateu no meu carro. Você esperou 10 anos para vir na justiça falar que bateu no seu carro? Você não tá nem com aquele carro mais. O carro não existe mais. Então você já perdeu o direito, já passou 5 anos, você já perdeu o direito de vir aqui reclamar, sabe? Tem outras situações jurídicas que nunca prescrevem. Por exemplo, o racismo. Se você sofre se é uma pessoa negra e sofreu um caso de racismo hoje, daqui a 20 anos você quiser ir lá na justiça penal e processar aquela pessoa, você pode. Porque o racismo ele não prescreve, mas várias coisas prescrevem, como é o caso do crédito tributário, principalmente quando é questão de dinheiro. Ninguém pode ficar te cobrando pro resto da vida. É igual dívida comum. Eu tô no SPC, no Serasa há 5 anos. Durma tranquilamente, já prescreveu. Se o banco realmente quisesse te cobrar nesses 5 anos, ele teria tomado seus bens, feito alguma coisa. Então, assim, prescreveu, acabou para todo mundo. Para todas as pessoas que eram responsáveis solidariamente por aquela obrigação, tá? Aqui o artigo 128 tá aparecendo para vocês? Para mim ele ficou meio cortado. A lei pode atribuir a responsabilidade à terceira pessoa, como a gente estava falando, essa questão de responsabilizar a pessoa que não tem nada a ver, né? Ou criar uma solidariedade entre pessoas ali para todas elas estarem obrigadas concomitantemente. E aqui ele traz quem são as pessoas responsáveis, né? O sucessor. Então, por exemplo, pobre é assim, né? Você acha que vai morrer e que a pessoa vai deixar uma herança. Não, ela deixa dívidas. Mas dívidas tributárias também ficam, tá? Então, por exemplo, se seu pai, sua avó, você morreu hoje devendo IPTU, IPVA, imposto de renda, qualquer coisa que seja, seus herdeiros, as pessoas que vão ficar da sua família, e herdeiro não necessariamente é só filho, neto, não, tá? A herança
ela pode subir, ela pode ir para seu pai, para sua mãe, né? Essas pessoas continuam estando ali nessa relação de herança. Elas também vão ser cobradas, tá? A lei atribui essa responsabilidade aos herdeiros de quitar as obrigações tributárias. Só que aí tem a questão que é a seguinte: você recebeu R$1.000 de herança e o tributo estava devendo era 2.000. O que você faz? Tem que desembolsar 2.000? Não. Você pega os R$1.000 e dá e fala assim, ó, boa tarde, era isso que eu tinha para contribuir. Então você só contribui na medida do que você recebeu na herança. Você não precisa tirar do bolso, tá? Então a pessoa que dá a herança, assim, né, em forma de pagamento, ela contribui na medida do que ela recebeu. Eu recebi 50 centavos, então é isso que eu tenho que pagar hoje para você, tá? Receita Federal, 50 centavos. Uma questão de pessoa jurídica, empresas. A gente sabe, por exemplo, que as empresas elas se vendem entre si, se compram e se incorporam, enfim. Hoje em dia tem muito isso, né? Você vê uma empresa e é um conglomerado de empresas, não é Tortuguita, Tortuguita é da Arco. Então, assim, vem um monte de coisas juntas, um pacotão, né, de empresas, todas elas ali com um conglomerado, para que elas não tenham concorrência, né, entre elas ali, para facilitar a vida delas, né? Então, assim, essa transformação, incorporação, essa junção de empresas, o que acontece com os tributos nesse caso? Bom, quem compra a empresa é responsável por todos os problemas dela. Então, se tiver salário atrasado, se tiver processo trabalhista, se tiver dívida tributária, é igual morto. Morreu, você assume que o morto deixou. Se só deixou dívida, você paga na medida do que você recebeu na herança. Mas eu não recebi herança. Então, seus devedores vão ficar igual você, de mãos abanando. Então, assim, as empresas, a gente trabalha com a mesma ideia, tá? Eu comprei uma empresa. Você comprou a empresa e todos os problemas. É igual juntar, né, para namorar com alguém. Você não pega só a parte boa da família, vem a parte ruim, vem os problemas. Aí você vai ter filho com a pessoa, você tem que pensar bem. Essa pessoa, ela está geneticamente, assim, apta para ter um filho, para passar esses genes para outra pessoa. Então, assim, quando você assume a família, você assume os problemas. Você ainda, inclusive, assume a chance de passar esses problemas para a outra pessoa. Então, quando você está com uma empresa, você compra os problemas dela todinho juntos, tá? Não tem como você se esgueirar dessa situação. Mas aqui é o caso de responsabilidade solidária. É o que eu estava falando. Pais, eu vou cobrar da mãe, eu vou cobrar do pai. Não sei, qualquer um. Os dois respondem do mesmo jeito. Tutores, cuidadores, né? Pessoas que a lei atribui ali a necessidade de cuidar das pessoas. Administrador de bens terceiro. Síndico. Tabelião, escrivão, sócio. Você tem alguma dúvida? Depois a gente volta se você quiser. Me manda sua sugestão que eu faço uma aula especialmente para você. E é isso. Espero que você tenha gostado. Mas muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima aula. E lembrando, as matérias às vezes são um pouco maçantes. Use a plataforma da forma como for melhor para você. Parte a aula no meio. Assista mais de uma vez, como você quiser. O curso não é meu, o curso é seu. O material está aqui disponibilizado para você. E espero que você esteja gostando. Utilize ele como for melhor para você. E um beijo. Até a próxima aula.